Queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Igreja em Camaçari. Hoje veremos sobre a casa de Deus e a vossa casa. O tema desta semana, que é o abominável da desolação, tem como encargo desenvolver uma parte da resposta de Jesus aos discípulos sobre quando sucederiam as coisas concernentes à destruição do templo, ao sinal de sua vinda e à consumação do século. Já vimos que o Senhor expôs a hipocrisia e conspiração dos escribas e fariseus. Depois disso, Jesus se retirou tanto de Jerusalém como do templo, a casa de Deus, declarando que não mais o veriam. Como a casa de Deus se havia tornado um covil de salteadores, sua glória e presença não mais poderiam estar naquele lugar. Os discípulos, porém, admiravam o templo edificado por Herodes com pedras de cor creme. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Mas diante daquela construção fabulosa, Jesus lhes disse: "Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada." Com essas palavras, o Senhor estava predizendo que o templo e Jerusalém seriam destruídos por causa da degradação do povo de Israel. Retirando-se do templo, o Senhor atravessou o vale de Cedron e foi para a parte leste até o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: "Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século." As palavras do Senhor: "Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor." Essas palavras ditas pelo Senhor em Mateus 23:39 confirmam sua retirada do templo e de Jerusalém até que se cumpra sua profecia. Quando isso ocorrerá? Em sua segunda vinda, quando então o remanescente de Israel se arrependerá e confessará que Jesus é o Messias. Ao escrever aos crentes de Roma sobre os judeus, Paulo afirmou: "Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades." Se confrontarmos esses trechos de Romanos 11 com a profecia de Zacarias 12:10, perceberemos que os judeus que rejeitaram Cristo como Messias clamarão por socorro naquele dia, invocarão seu nome e prantearão como se pranteia por um unigênito e chorarão como quem chora amargamente pelo primogênito, porque há 2000 anos mataram Jesus. O livro de Ezequiel registra uma triste história do povo de Israel. Aos 30 anos de idade, Ezequiel, um sacerdote, foi chamado pelo Senhor. Quando Nabucodonosor mandou levar os nobres, os melhores de Jerusalém, para a Babilônia, também foram levados o rei Joaquim e o sacerdote Ezequiel, que tinha menos de 30 anos e ainda não podia oficiar como sacerdote, conforme determinado no Antigo Testamento. 5 anos depois, no exílio, já com idade para ministrar, o Senhor lhe apareceu e lhe mostrou várias visões que revelaram os motivos pelos quais Deus destruiria Jerusalém e o templo. Essa destruição se deu em razão da abominável prática de idolatria que predominava na região de Jerusalém, inclusive no próprio templo. Os anciãos do povo levavam ídolos para suas câmaras individuais, onde os adoravam. Tal afronta provocou tanto zelo de Deus, que ele declarou que não mais permaneceria no templo nem com aquele povo.
Assim, vemos em Ezequiel 10, do 18 ao 22, que a glória de Deus se apartou do templo. E 6 anos após Ezequiel completar a idade para ser sacerdote, a cidade foi destruída, o templo foi saqueado e tudo foi levado para o cativeiro na Babilônia. No capítulo 11 de Ezequiel, a glória de Deus repousou sobre o monte a leste do templo. Esse monte é exatamente o Monte das Oliveiras, onde Jesus se assentou para falar com seus discípulos. O irmão Pedro Dong, juntamente com alguns irmãos, estiveram nesse mesmo monte, de onde contemplaram o lugar em que serão construídas as futuras instalações do templo. Em frente ao vale de Cedron, do outro lado, estava o pátio onde ficava o templo que foi destruído. Retomando o capítulo 23 de Mateus, precisamente o versículo 38, vemos que Jesus abandonou a casa de Deus e a chamou de vossa casa. Em outras palavras, por terem transformado o templo em um covil de salteadores, aquele lugar não mais poderia ser chamado de casa de Deus. Querido ouvinte, a mensagem desta semana está imperdível. Esperamos que você tenha clareza a respeito do tema abordado e que cada dia seja produzido em você um viver cristão vitorioso. Que Deus lhe abençoe.